Bem-vindos a mais esta reflexão. A consciência e o entendimento da obra de Cristo que Deus fez por nós, o seu propósito, é que nos moverá na direção que a gente precisa caminhar. Nós somos chamados, primeiro, não porque nós merecemos, não porque nós somos bons, mas por causa do amor de Deus revelado, expresso em Cristo Jesus. Nós precisamos entender que a nossa reconciliação com Deus, que nós chamamos de salvação, é a obra de Cristo naquela cruz por nós. A nossa salvação não tem o nosso dedo, não tem nem o pensar do nosso lado. É a graça de Deus revelada de forma maravilhosa por nós. Cristo, na sua obra, naquela cruz, morrendo e ressuscitando, ele nos comprou para Deus. Ele nos resgatou das trevas e nos transportou para o reino de Deus. O que a gente precisa entender, primeiramente, é isto: nós fomos comprados. Cristo, na sua obra, nos resgata. E a gente precisa entender que não tem nada que possamos fazer para alcançarmos isso. É tudo graça revelada. O que a gente precisa, segundo Cristo, é nos arrependermos, pois o reino de Deus é chegado entre nós. Arrependermos dos nossos pecados e mudarmos a maneira de viver, e nós precisamos, para isso, conhecer o que Deus fez por nós. Por isso, lá em Apocalipse, no capítulo 5, do versículo 8 ao 10, diz assim: Digno és de pegar o livro e de quebrar o selo, porque fostes morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituístes reino e sacerdotes. Eles reinarão sobre a terra. Então, nós fomos comprados por um preço muito alto, resgatado das trevas, tirado, colocado no reino de Deus, e fomos feitos um reino de sacerdotes. Nós temos que entender que nós não somos chamados para vivermos uma religião. Não se trata de religião, mas de uma maneira de viver que revela e expressa o nosso Deus neste mundo, como são os ensinos de Cristo. Se entendermos isso e se caminharmos nesta direção de glorificar o Senhor, de revelar o Senhor, de expressarmos o Senhor, nós estamos vivendo dentro da vontade de Deus. Nós temos que caminhar para sermos a imagem de Cristo, expressarmos a imagem de Cristo. O que a gente precisa entender que a obra que Deus realizou nos fez um novo ser, uma nova criatura. Pois quando nós nos submetemos, quando nós temos o nosso entendimento iluminado, que nós nos submetemos a Cristo, reconhecendo Ele como nosso Senhor e o nosso Salvador, nós somos feito um novo ser, uma nova criatura. Nós recebemos da mente de Cristo, fomos feitos à imagem de Cristo, nós nos tornamos coparticipantes da natureza divina, temos da vida de Deus. Isto que a gente precisa entender. Tendo esse entendimento, nós temos que caminhar para a maturidade, para sermos cheios de Cristo, para expressarmos e revelarmos Cristo em nossas vidas. Por isso, nós precisamos santificar o nosso proceder. Precisamos abandonar as obras das trevas e nos revestirmos das obras da luz, revelando o nosso Deus, manifestando a sua obra e a sua salvação. Nós somos chamados para viver neste mundo segundo os valores eternos do reino de Deus, nos relacionando uns com os outros como família de Deus, como povo de Deus. E o papel deste povo, deste reino de sacerdotes, é revelar o reino de Deus, a vontade de Deus, sendo luz neste mundo. E somos luz
quando andamos como Cristo. Por isso, a nossa jornada de despir da natureza humana e nos revestirmos de Cristo, ou seja, a nossa caminhada de maturidade, de crescimento, para expressarmos Cristo através de nossas vidas, é um nosso papel. É o andarmos digno da vocação que fomos chamados, de sermos um reino de sacerdotes, de revelarmos o reino, de manifestarmos a vontade de Deus, de sermos instrumento de Deus neste mundo. Nós precisamos caminhar para essa maturidade, para sermos cheios e plenos do Senhor neste mundo, glorificando o seu nome. Que a gente possa ter este entendimento e caminharmos nesta direção, na direção que nos conduz a expressarmos o reino e a vontade do Pai no mundo. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.